Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 964 Capítulo 964 Guarda-demônio das trevas. Que feitiço poderoso, sem mencionar que pode ser lançado várias vezes seguidas. Smoke Stab apressadamente se protegeu com um escudo dourado. BOOM. A Burning Hand se chocou impiedosamente com Smoke Stab. Smoke Stab sofreu outro ataque poderoso. O escudo dourado ao redor de seu corpo estremeceu quando um valor de dano de 10.000 flutuou acima de sua cabeça. Burning Hand. Plant acertou Smoke Stab com outro Burning Hand. Isso normalmente não representaria muita ameaça. Agora, entretanto, ele era como uma vela na ponta do pavio. Ele só tinha um pouco de vida sobrando e não tinha como se esquivar desse feitiço. Ni Yan assistiu à transmissão ao vivo com atenção. Mesmo que Smoke Stab pudesse esquivar da Burning Hand, a vitória ainda seria impossível. Estava claro que Plant estava se segurando. Mesmo se ele não usasse esses truques baratos para cortar tanto da vida de Smoke Stab ainda não teria mais do que 30% de chance de vitória. No fim das contas, depois de várias outras trocas, Smoke Stab acabou ficando sem vida e desabou no chão. Ni Yan sentiu seu coração afundar. Smoke Stab, Blade Light e o resto estavam quase no mesmo nível de força. Considerando as vantagens de classe, nenhuma era significativamente melhor. Plant era claramente mais forte do que eles por 1 ou 2 degraus. A derrota de Smoke Stab causou uma grande agitação, especialmente para aqueles que estavam familiarizados com a força de Smoke Stab. Parece que o líder da guilda Fallen Angel não é brincadeira. Claro, ele é o presidente do Conselho das Trevas. Você tem ideia de quantas cadeias de missões de alta dificuldade e chefes de nível super alto você tem que matar para obter todos os capítulos do livro do caos? Como ele poderia ser fraco? Plant ganhando trouxe de volta algum rosto para Fallen Angel ao derrotar Smoke Stab. Se ele tivesse perdido também e na primeira partida, a Kickers United se consolidaria para sempre como a guilda mais poderosa de todo Conviction. A segunda pessoa a subir no palco foi Mistaken Smile. Uma vez que ladrões suprimiam conjuradores e Blade Light e o resto estavam praticamente no mesmo nível, Ni Yan estimou que Mistaken Smile tinha cerca de 35% de chance de ganhar. No entanto, tudo poderia acontecer. Plant subiu no palco corajosamente, recusando-se a descansar. Quando Mistaken Smile deu um passo à frente, ele disse: "As Kickers United tem muitos especialistas. Se 2 de vocês fossem contra mim de uma vez, admito que perderia. Mas se for 1 contra 1, nenhum de vocês nunca vão me derrotar. Se esses jogadores das Kickers United pudessem derrotá-lo facilmente, então todo o esforço gasto em missões e se tornando mais forte seria em vão." Era preciso saber que toda a Fallen Angel havia colocado uma enorme quantidade de recursos e mão de obra nele. Para coletar os capítulos do livro do caos, mais de 100.000 jogadores morreram em uma baixa estimativa. Somente através de seu sacrifício ele conseguiu alcançar este estado quase invencível. Isso era algo que Blade Light, Mistaken Smile e os outros não podiam se comparar. Originalmente, Plant tinha um ar de arrogância em torno dele. Como Smoke Stab, Mistaken Smile e eles poderiam se comparar a ele. Antes deste confronto, ele acreditava que poderia facilmente enfrentar eles um V3 ou um V4, já que ele poderia fazer o mesmo com os especialistas de pico da facção do mal. Só depois de ver as primeiras 10 partidas que ele percebeu seu erro de julgamento. Mesmo ele provavelmente não poderia ir contra Smoke Stab e eles em um V2. Vencedor, perdedor. Não descobriremos até que realmente lutemos, Mistaken Smile disse, brandindo sua adaga. Venha. Plant olhou para Mistaken Smile. Humilhado depois de sua luta com Smoke Stab, ele decidiu ir com tudo. Ni Yan assistiu à transmissão ao vivo. Ele estava ansioso para ver como Plant se sairia contra Blade Light e eles. No entanto, independentemente do resultado, a força de Plant colocou uma enorme pressão sobre ele. Ninguém poderia ir um V1 com ele, nem mesmo os pilares das Kickers United. Parecia que ele teria que trabalhar ainda mais duro, ou então ele não teria as qualificações para enfrentar Plant. Ni Yan continuou para o sul, matando todos os inimigos em seu caminho. Vários minutos depois, outra enorme criatura entrou em sua visão. Poderia ser outro Rei Demônio das Trevas? A criatura parecia quase idêntica ao Rei Demônio das Trevas. Ni Yan parou seus passos. Ele se preparou para partir. Se ele fosse localizado, provavelmente seria morto. Ni Yan estava prestes a caminhar em outra direção, quando ele percebeu algo diferente sobre esse monstro. Era um pouco menor do que o Rei Demônio das Trevas. Depois de olhar mais de perto, ele teve certeza disso. Será que não era um Rei Demônio das Trevas? Ni Yan decidiu se aproximar e dar uma olhada. Ele entrou em stealth e se aproximou da criatura. Depois de chegar perto o suficiente, ele ativou Transcendente Insight. Guarda-demônio das Trevas, Lorde Demonificado, nível 190. Portanto, era apenas um guarda-demônio das trevas e não um Rei Demônio das Trevas. Ni Yan relaxou. Um Lorde Demonificado nível 190 ainda era extremamente poderoso, mas não impossível de lidar. Ni Yan teria que matar todos os monstros neste lugar mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira. Então, ele pode muito bem seguir com isso. Ni Yan fez seus animais de estimação, que estavam matando monstros a alguma distância, se reagrupar com ele e também convocou o Paladino Lafos.
Liu Gold era o mais tanque dos seus 3 dragões. O dragão de olhos violetas veio em segundo, embora também tivesse uma habilidade mágica decente. Quanto ao dragão do eclipse divino, embora fosse o com menos defesa dos 3, sua habilidade mágica estava em um nível próprio. Finalmente, o paladino Lafos poderia simplesmente ficar na retaguarda e apoiar. Seus ataques não teriam efeito no guarda-demônio das trevas. Esta era a primeira vez de Ni Yan enfrentando um Lorde demonificado nível 190. Era mais forte do que um Lorde demonificado nível 180 por várias vezes. No entanto, entre a espada de Zenard, seu nível e o dragão do eclipse divino, Ni Yan também tinha ficado muito mais forte. Ni Yan se sentia confiante. Mesmo se ele não pudesse derrotar o guarda-demônio das trevas, ele poderia sempre fugir. Cada passo que o guarda-demônio dava sacudia o chão. Ni Yan ponderou suas opções. O guarda-demônio das trevas era um monstro corpo a corpo, tornando muito mais fácil de lidar do que uma distância. No entanto, isso não significa que ele poderia lutar de frente. Vendo o guarda-demônio das trevas se movendo pesadamente, Ni Yan não era ingênuo o suficiente para acreditar que era realmente tão lento. Se quisesse, sua velocidade de movimento seria definitivamente surpreendente. Lordes demonificados tipo corpo a corpo tinham que ser rápidos, ou então eles seriam facilmente mortos por magos. O sistema não colocaria um chefe assim. Quando seus pensamentos alcançaram a ideia de Keating o chefe, Ni Yan teve uma ideia. Se funcionasse, ele poderia até derrotar o Rei Demônio das Trevas nível 200. Derrotar um Lorde demonificado nível 200 seria difícil. Mas não haveria nenhum problema em tentar em um Lorde demonificado nível 190. Vamos tentar, Ni Yan murmurou. Ele fez Liu Gold e o dragão de olhos violetas avançarem em direção a ele. Quando o guarda-demônio das trevas descobriu Ni Yan e os 2 dragões, rugiu para o céu, então brandiu seu machado e avançou em direção a Ni Yan, que exalava a aura sagrada de um dançarino luminoso. Um feixe preto e branco de repente cortou o ar e atingiu o guarda-demônio das trevas. FWOM. Os 2 raios atingiram o guarda-demônio das trevas, fazendo gritar de dor e cambalear vários passos para trás. Role Nova Rei e Abissal Pers. Os 2 ataques continuaram por 10 segundos, ambos causando mais de 10.000 de dano por segundo. Apenas 10.000 de dano por segundo? Ni Yan ficou pasmo. Quando ele usou esses 2 feitiços contra lordes nível 180, eles poderiam facilmente causar várias centenas de milhares de dano por segundo. A defesa dele era extremamente alta. 200.000 de dano mal faziam cocegas para o guarda-demônio das trevas. No entanto, o dragão do eclipse divino atraiu com sucesso o agron do guarda-demônio das trevas. Soltou um rugido furioso e avançou em direção ao atacante. Agora, os olhos de Ni Yan brilharam com uma luz tortuosa. Liu Gold imediatamente avançou e deslizou bem na frente dos pés do guarda-demônio das trevas. BOOM. O guarda-demônio das trevas parou quando sua perna colidiu com Liu Gold. Era muito maior que ele, mas não grande o suficiente para passar. Um valor de dano de 130.000 flutuou acima de cabeça de Liu Gold. Ni Yan apressadamente fez Kalena e Lafos curarem ele, restaurando sua vida completamente. Mesmo que Liu Gold já tivesse mais de 500.000 de vida, Ni Yan não queria arriscar. Ele queria manter a vida de Liu Gold cheia, apenas no caso. O dragão do eclipse divino disparou 2 bolas de luz, uma preta e uma branca. BOOM. Eles atingiram o guarda-demônio das trevas e explodiram. O guarda-demônio das trevas ficou furioso. No entanto, Liu Gold o manteve trancado no lugar. Não tinha como perseguir o dragão do eclipse divino. Isso só funcionou para enfurecê-lo ainda mais, já que tentava de tudo e de tudo para passar por Liu Gold. Claro, Ni Yan não deixaria isso acontecer. Toda vez que o guarda-demônio das trevas tentava, Liu Gold bloquearia seu caminho. Mesmo que suas skills tenham enferrujado com o passar dos anos, Ni Yan ainda era extremamente proficiente nesses pequenos truques. O dragão do eclipse divino bombardeou o guarda-demônio das trevas enquanto Liu Gold continuava a bloquear seu caminho. Com os 2 trabalhando juntos, o guarda-demônio das trevas tornou-se basicamente um alvo de prática para o dragão do eclipse divino. Embora diferente de Keating, basicamente levava ao mesmo resultado.